Bem-vindo ao nosso seminário de Guerra Espiritual. Nós temos falado sobre a importância da nossa mente, nossa alma, o envolvimento até do nosso corpo e até que esse também torne-se um certo inimigo, porque nós temos que controlar o pecado que habita em nós. Mas eu quero falar sobre um outro aspecto, principalmente a área das nossas palavras, o poder das nossas palavras. Nós podemos, a Bíblia diz que matar ou dar vida com as nossas palavras. Provérbios 18, versículo 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. As nossas palavras são substância no mundo espiritual. Quando nós falamos aquilo que é de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vigia sobre a sua palavra para cumprir. É que tal como ele estava assim sobre os abismos à espera da palavra de criação, e quando Deus diz haja luz, então ele teve aquele conteúdo, o Espírito Santo formou luz com as palavras de Deus. É importante que nós abençoamos, porque quando nós abençoamos, o Espírito Santo realiza essa benção na vida de alguém. Mas da mesma forma, quando nós falamos negativamente, quando nós falamos mal, os demônios também estão assim pegam nessas palavras para realizar aquelas palavras negativas. Nós chamamos esse processo maldição. A maldição são palavras direcionadas a alguém com a intenção de fazer mal. Maldição nunca é positivo, é sempre negativo. O positivo é bênção. Então, quando nós abençoamos, nós estamos a fazer o bem. Quando nós amaldiçoamos, estamos a fazer o mal. Mas, para entender esse assunto, e nós vamos falar bastante nos próximos, em 3 sessões, nós vamos falar sobre essa área da maldição. Mas temos que entender que a maldição também não é somente do diabo, não é? Porque a maldição é a consequência do pecado. Quando nós pecamos, nós estamos debaixo da maldição da lei. E quando a Bíblia fala de maldição da lei, nós temos falado bastante sobre isso, explicando bem sobre esse aspecto da consequência, aquilo que garante a nossa própria liberdade. Mas quando nós violamos ou transgredimos a lei de Deus, então cai sobre a nossa maldição. Então nós podemos dizer que, né, é a consequência do pecado. É aquele salário de morte. Né? Por isso é aquela maldição da lei. A lei diz, não toca nem coma o fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal. Quando Adão e Eva comeram esse fruto, eles ficaram debaixo da maldição. Então, hoje eu quero falar sobre a origem de maldições, porque tem várias fontes. A primeira é Deus. Não é que Ele quer amaldiçoar, não é o seu desejo de amaldiçoar, mas é a consequência de não obedecer a sua palavra. De entrar em revolta e rebelião contra Ele, contra a sua autoridade, então sai uma maldição. Quando Ele confrontou Adão e Eva com o seu pecado, eles foram amaldiçoados. A terra foi amaldiçoada por causa disso. O trabalho árduo de suar foi uma maldição. Ter dores no parto era maldição. Então, eles logo disseram que a vida agora é diferente. Agora estamos debaixo de uma maldição, não somente a bênção. Não tem a mesma proteção. Agora, pecado e morte estão nos seus membros. Agora, o processo de envelhecimento e corrupção está dentro deles. Logo a seguir, né, houve violência, houve assassínios, houve uma série de outros problemas. E a maldição teve o seu efeito. Então, a primeira
a origem da maldição, podemos dizer, é de Deus. É em Deuteronômio 28, nos primeiros 14 versículos, fala da bênção. De bênção é ouvir e obedecer. E as consequências positivas quando nós seguimos o plano de Deus. Mas 15 até o fim do capítulo, nós temos maldições. E que é interessante, essas maldições que vêm de Deus é bem avisado, né? Diz que não faz isso, mas se fizer, essas são as consequências. Então, aquelas maldições de Deus vêm sobre, né, e tocam em todas as áreas. Nós vamos falar sobre as evidências e estudar este capítulo mais em pormenor aqui para frente. Mas hoje eu só quero falar sobre essas origens, e uma das origens é Deus próprio. Segunda origem é homens que são enviados por Deus, que pronunciam maldições em nome de Deus, ok? Ou no seu lugar. E essa aconteceu com frequências com os profetas. Elias, por exemplo, ele confrontou Acabe, o rei de Israel, pelo seu pecado, tantos pecados. Ele levou a nação da idolatria, levou a nação para adorar outros deuses. Foi um dos piores reis de todo Israel. Elias foi enviado e ele disse, ele deu a maldição e disse que nem orvalho, nem chuva haverá sobre a terra de Israel, né? Diz que se não, segundo a minha palavra, diz que eu tenho essa mensagem para ti, rei, que não vai haver chuva, a terra vai sofrer, o povo vai sofrer por causa do vosso pecado. Então essa maldição caiu, né? Mas foi dito através de um profeta ou uma pessoa que foi enviada por Deus. Então essa é outra origem da maldição. Nós temos que ter muito cuidado, né? Porque eu conheço pessoas hoje em dia que se sentem enviadas por Deus para amaldiçoar. Temos que ter muito cuidado nesta área, porque nós, no Novo Testamento, a nossa responsabilidade é abençoar. Agora, se for uma maldição, tem que ser mesmo dirigido por Deus. A terceira área é pessoas que têm um certo relacionamento conosco, pessoas de autoridade. E as suas palavras têm importância. A Bíblia diz em Provérbios 26, 2, diz que a maldição sem causa não vira. Então a maldição, palavras negativas acontecem com frequência. Nós podemos estar num trânsito, alguém levanta a voz e maldiçoa e tudo isso. Então há muitas coisas que são como chuva sobre o pato. Só cai e não entra. Mas há certos relacionamentos de intimidade. Pessoas que têm uma certa autoridade, como pais, como professores, como nosso melhor amigo, né, que essas pessoas têm, as suas palavras penetram e têm o seu efeito. E nós encontramos isso nas Escrituras, quando Saul, sem saber, maldiçoou o seu filho Jonatas. Ele estava assim naquela batalha em 1 Samuel 14, 24, e ele disse o seguinte: maldito o homem comer pão até a tarde. Jonatas nem estava. Mas ele deu aquela ordem, ele era a autoridade sobre Israel. Ele diz, maldito o homem que come pão. Jonatas estava num outro lugar, não sabia aquilo que o seu pai tinha dito. Ele pegou em mel e ele começou a comer e ele quase perdeu a sua vida por causa da maldição que o seu pai tinha proferido sobre ele. Jefté, em Juízes 11, versículo 30 e 31, ele queria ter apoio de Deus, então fez um voto parvo, né?
em que ele diz aquilo que saindo à porta da minha casa, quando eu voltar, eu vou oferecer ao holocausto. Talvez ele estava a pensar num cabrito, ou um cão, ou seja qual for, uma galinha. Né? Mas quem saiu da sua porta, quando ele voltou da guerra, era a sua única filha. Então, maldiçoou a sua própria filha. E ele ofereceu a sua filha em holocausto. Queimou. Oh, uma coisa horrível. Nem Deus queria uma coisa dessas. Mas é o poder das palavras negativas. Quando as pessoas, com autoridade, tentam disciplinar o seu filho, usando palavras como tu não prestas, tu és tão parvo, tu és estúpido e tudo, e pensa que é um desabafo, não tem importância nenhuma, mas essas são maldições que vai formar o caráter desta criança, vai criar um certo peso sobre o seu desenvolvimento, e muitas pessoas sofrem anos e anos por causa das maldições feitas sobre eles através de palavras negativas dos seus pais. Então essas são outras são maldições autoimpostas. Quando nós falamos mal de nós mesmos, quando nós amaldiçoamos a nós mesmos, eu encontro isso com frequência, sendo pastor, sabendo que as pessoas que não gostam de si mesmas dizem, eu sou feio, sou estúpido, não presto, nada bom acontece na minha vida, estou sempre doente, eu tenho isso. Então as pessoas, com as suas próprias palavras, falam negativamente sobre a sua vida, são maldições. E os demónios estão ao redor destas pessoas, ouvindo aquelas palavras, pegam naquela substância espiritual e começam a operar a mesma coisa na sua vida. Medos, e quando nós expressamos esses medos como Jó, aquilo que eu receava me aconteceu, né? Então aquela confissão dos seus medos e tudo, os demônios pegaram isso como maldições e começou a trabalhar a sua derrota. Os judeus, quando eles crucificaram Jesus ou incentivaram Pilato para crucificar Jesus, eles maldiçoaram a si mesmo. Eles diz que o seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Né? Eles tomaram a maldição sobre si mesmo. Olhando para a história, podemos dizer que muitas vezes a perseguição dos judeus é a consequência da maldição. Por isso nós temos que saber renunciar a essas maldições. A última origem é aquelas maldições inspiradas por Satanás. Essa acontece na área do ocultismo, nós vamos falar sobre isso em breve, mas essas origens satânicas também têm o seu poder. Quando nós estamos a praticar a bruxaria ou consultar bruxos e nós ouvimos essas maldições, ou até que tentamos usar esse meio para amaldiçoar os outros, essas maldições voltam a nós e nós ficamos debaixo do jugo da consequência dessas práticas malignas. Balaão tentou amaldiçoar Israel porque o rei Balac tinha oferecido uma fortuna se ele conseguisse amaldiçoar Israel. Graças a Deus pela intervenção de Deus, porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não virá. Então, ele tentou amaldiçoar e enfim abençoou. E só através de um outro engano em que ele levou as meninas bonitas, as amonitas, para juntar com os israelitas, que ele conseguiu de ter razão, ter um meio
para que a maldição tenha o seu efeito. Israel tinha de limpar a si mesmo dessas consequências através de arrependimento e afastamento dessas mulheres da terra de Israel, entre o povo de Israel, para que a maldição seja quebrada. É tão importante que, sabendo essas origens, na próxima sessão vamos falar sobre as evidências. Deus te abençoe.